Existe um inimigo que não faz barulho ao entrar na igreja. Ele não chuta a porta, ele se infiltra pelos olhos. Muitos cristãos estão perdendo batalhas espirituais terríveis e não sabem o porquê. A resposta pode estar no espelho ou na tela do seu celular. A sensualidade deixou de ser um pecado para se tornar o novo normal. E ela está batendo à porta do santuário. Hoje nós vamos desmascarar a lascívia e entender como proteger sua mente em um mundo hipersexualizado. Se você quer viver em pureza real, esta mensagem é para você. Recentemente temos falado muito sobre as batalhas externas que a igreja enfrenta, mas hoje eu quero falar sobre uma batalha que acontece dentro de nós, nos nossos olhos e nos nossos pensamentos. Muitas vezes, o pecado que mais nos afasta de Deus não é aquele que faz barulho, mas o que se infiltra silenciosamente através do que vemos e vestimos. Você já parou para pensar que a sensualidade se tornou o novo normal da nossa sociedade? Ela está nos filmes, nas redes sociais, nas músicas e, infelizmente, tem batido à porta das nossas igrejas. Hoje vamos desmascarar a lascívia e entender como proteger nossa mente e nosso coração nesse mundo. Se você busca uma vida de verdadeira pureza, então vem comigo nessa mensagem, definindo o conceito, o que é lascívia. Para vencer um inimigo, precisamos dar nome a ele. Em Gálatas 5,19, a Bíblia lista as obras da carne e destaca a lascívia. Mas o que isso significa na prática? Lascívia é o despudor. É a inclinação para o prazer dos sentidos acima da vontade de Deus. Ela caminha junto com a volúpia, a busca desenfreada pelo prazer sexual e visual. Hoje a sensualidade está impregnada em tudo, nos esportes, na publicidade e até na forma como nos comunicamos. O que antes era motivo de vergonha, hoje é exibido como troféu. Precisamos entender que a sensualidade não é apenas um comportamento, é uma condição do coração que busca ser o centro das atenções no lugar de Deus. O perigo da normalização, a armadilha visual. O grande perigo da sensualidade hoje é que ela se tornou invisível por ser onipresente. Ela está nos programas de TV que sua família assiste, nas letras das músicas que tocam no rádio e nas roupas que escolhemos. A sensualidade apela para o eu. Ela diz, mostre-se, atraia olhares, sinta-se desejado. Mas a Bíblia nos chama à modéstia e ao domínio próprio. Quando a sensualidade entra na igreja, ela distorce o propósito do culto, que é glorificar a Deus, e passa a focar na exaltação do corpo humano. Precisamos ter a coragem de dizer, nem tudo que é moda convém a quem é santuário do Espírito Santo. A responsabilidade compartilhada, homens e mulheres, muitas vezes, cometemos o erro de colocar a culpa apenas de um lado. Mas a verdade é que o pecado da sensualidade é uma via de mão dupla. De um lado, existe a tentação de se exibir, de usar a vestimenta como um instrumento de poder e atração. De outro, existe o pecado da cobiça, homens que se alimentam visualmente da sensualidade alheia. Aqui, ambos pecam. Como diz o texto, admirar a sensualidade é tão pecado quanto praticá-la. O desejo impuro no olhar é o embrião do adultério e da prostituição. Precisamos de homens que guardem seus olhos e mulheres que guardem sua modéstia. Ambos vivendo para a glória de Deus e não para o deleite da carne. O caminho da vitória, orar e vigiar. Como vencer em um mundo que respira sensualidade? O segredo não está em se esconder do mundo, mas em fortalecer o espírito. O apóstolo Paulo nos alerta que a carne milita contra o espírito. O segredo da pureza é a vigilância ativa. Precisamos filtrar o que nossos olhos veem e o que os nossos ouvidos ouvem. Se um filme, uma rede social ou uma amizade desperta em você pensamentos de lascívia, é hora de cortar a raiz. A oração deve ser o nosso escudo. Senhor, guarda os meus pensamentos. A pureza começa onde ninguém vê, no secreto da nossa mente. O problema na igreja de Corinto. Havia um caso grave de incesto,
Um homem com sua madrasta na igreja, e os coríntios estavam orgulhosos ou tolerantes, em vez de entristecidos e disciplinadores, desobedecendo às instruções anteriores de Paulo sobre não se associar com imorais. Porneia abrange toda a imoralidade sexual, desde atos fora do casamento, fornicação, adultério, até outras práticas sexuais ilícitas, sendo sinônimo de imoralidade em geral. Luxúria versus fornicação. Luxúria é a tendência excessiva ao desejo sexual, enquanto a fornicação, porneia, é a prática do ato sexual ilícito, o comportamento carnal, a união com uma prostituta em sentido literal ou figurado. Consequências do pecado. Paulo ensina que pecar sexualmente é um pecado único, pois fere o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo e membro de Cristo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. A solução: disciplinar o pecador, arrependimento, viver em pureza, fugindo da imoralidade, pois o corpo é para a glória de Deus, não para satisfazer desejos egoístas, como instrui 1 Coríntios 6, 18 a 20. Meta da igreja: sem ser fermento, que é o pecado, viver em novidade de vida, como Cristo, o Cordeiro Pascal, é puro, mostrando a nova vida em santidade e verdade. Meus irmãos, a sensualidade traz consequências desastrosas. Ela destrói casamentos, rouba a paz e cria abismos entre nós e o Criador. Não vale a pena trocar a eternidade por um momento de satisfação visual ou egoísmo. Deus nos chamou para a santidade, que possamos ser conhecidos não pelo que mostramos por fora, mas pela luz que carregamos por dentro. Que nossas roupas, nossas palavras e nossos olhares reflitam a pureza de Cristo. Se você sente que precisa de forças para vencer as tentações visuais e quer viver uma vida de pureza, escreva nos comentários: Senhor, purifica o meu coração e os meus olhos. Ore a Deus com confiança. Não tenha vergonha de admitir o seu pecado diante de Deus. Devemos pedir perdão pelas vezes em que nos deixamos levar pelos padrões deste mundo. Só Deus pode nos ajudar a fugir da aparência do mal. Ajude com aconselhamento bíblico aquele irmão ou irmã que luta contra vícios visuais, principalmente as mulheres, não todas, mas muitas, que têm a necessidade de aprovação humana através do corpo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, viver com modéstia, respeito e santidade. Essa palavra foi importante para você? Então não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Assim juntos, vamos nos fortalecendo na fé e na comunhão como igreja fiel do Senhor. Até o nosso próximo encontro aqui no canal, se Deus quiser.